Olá, meus amigos, muito bom dia, que Deus seja glorificado na vida de cada um de vocês, que significa que cada um de vocês seja a própria bênção. Mas ontem, dando continuidade ao nosso estudo, à nossa meditação sobre o final do mal, nós falamos que, aliás, é o que está escrito, né? Que o diabo, a besta, o falso profeta, a morte, também o inferno, esses 5 elementos, juntamente com todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, quer dizer, são 6 elementos que vão ocupar, que vão viver a eternidade no lago de fogo e enxofre. Então, o lago de fogo e enxofre, quando nós lemos que o lago é de fogo e com enxofre, o enxofre remete ao pensamento de que tem um cheiro insuportável. Além disso, ele dá força ao fogo, ele aumenta o fogo, ele faz com que o fogo seja ainda mais quente do que normalmente é. Então você pode imaginar o que é o lago de fogo com enxofre, fogo e também de enxofre. Essas informações bíblicas você encontra lá em Apocalipse capítulo 20, você vai ver direitinho. Mas Jesus também falou sobre esse lugar onde vão estar o diabo, a besta, o falso profeta, a morte vai estar lá, o inferno, além de todos aqueles que foram julgados e, por conta de suas obras, foram condenados e os seus nomes não estão escritos no livro da vida. Então, eles também serão juntos, vão se juntar com o diabo, a besta, o falso profeta, a morte e o inferno. Tudo vai se juntar ali no lago de fogo e enxofre. Aí você não entende muito bem o que significa o lago de fogo e enxofre. Mas nós podemos entender um pedacinho do inferno, porque Jesus fala do caso de Lázaro, do rico e Lázaro, e ele mostra que isso aconteceu. Isso aconteceu na época em que Israel foi expulso da sua terra e foi lá para a Babilônia. Então, quando eles estavam na Babilônia, os filhos de Israel, dentre os filhos de Israel, de Abraão, estavam rico e Lázaro lá na Babilônia. Então, na Babilônia, o rico vivia esplendidamente, de forma exuberante, enquanto o pobre vivia desgraçadamente à sua porta. Então, 2 lados da sociedade daquele tempo. Diz o texto, aliás, Jesus disse isso, é Jesus que falou isso, e ele viu, porque Jesus é Deus, ele já estava lá, ele viu tudo o que aconteceu lá com Lázaro e o rico, e ele fala, ele ensina para que nós possamos entender o que espera as pessoas que hoje vão para o inferno. A Igreja Católica fala que é o purgatório, mas o purgatório, a pessoa não fica livre do seu pecado, não.
Não há como a pessoa ficar livre do pecado depois que morre. Ela só pode ficar livre do seu pecado, da condenação do seu pecado, enquanto ela está viva, que ela pode dizer: eu quero, eu aceito, eu entrego a minha vida para Jesus. Aí ela é perdoada, lavada, e aí sim o seu nome é escrito no livro da vida. Mas depois que a pessoa morre, o inferno não dá chance, não dá a mínima chance de conversão, porque se desse, no texto que Jesus fala do rico que foi lançado no inferno, teria dito que haveria chance, mas não. Diz o texto sagrado que logo que morreu, o rico foi sepultado. Está aqui escrito. Morreu também o rico e foi sepultado. Só isso. Mais nada. E no inferno, continua Jesus dizendo, ergueu os olhos, estando em tormentos. Estando em tormentos. Estando em tormentos. Imagina o que é estar em tormento. A gente sabe o que é sofrimento, mas está em tormento só no inferno. Lá no inferno, então, estando em tormentos, ele viu ao longe Abraão e Lázaro junto consigo. E clamando, suplicando, rogando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. É muito interessante, é doloroso, eu estou rindo do fato de ele ter língua e pedir que a sua língua fosse umedecida naquela situação. Ora, eu posso até me lembrar, porque quando a gente fala muito, a boca fica seca, e eu tenho que beber água, senão eu não consigo continuar. Então, o rico, cujo nome foi simplesmente desconsiderado, ignorado pelo Senhor Jesus, sabe por quê? Porque o rico ignorou também Abraão, ou ignorou a fé abraâmica, ignorou o Deus de Abraão. Aqui ele chama Abraão de pai. Então ele sabia, ele era um judeu, ele conhecia bem a lei, mas ele não dava a mínima para o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Israel. Portanto, porque ele desconsiderou, porque ele, em vida aqui na terra, ignorou o Senhor, a salvação, então o Senhor também ignorou até o seu nome. E por isso ele foi jogado no inferno. Então, eu quero que você tenha uma ideia, apenas uma ideia, do que é o inferno, que também foi julgado lá no lago de fogo, o lago de fogo e enxofre. Então, se no inferno era assim, imagine o que significa o lago de fogo e enxofre, porque é eu não sei quantos trilhões de vezes pior do que o inferno, porque o inferno não é o pior, não é o pior, é apenas digamos, a antessala do lago de fogo e enxofre, onde todos os incrédulos, todos aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, estarão. Se o seu nome não está escrito no livro da vida, e se você morrer nessa situação, você vai para lá. Você primeiro vai para o inferno e depois você vai para o lago de fogo e enxofre. É assim. É assim que vai. É o que está escrito no texto sagrado. Então, nós estamos falando aqui do inferno, apenas um pedacinho do lago de fogo e enxofre. Então, diz o texto que ele pediu, rogou, implorou que Lázaro molhasse o dedo e viesse umedecer a sua
refrescar sua língua. Quer dizer que ele tinha língua. Ué, mas o corpo dele não voltou ao pó e não foi só a alma? É verdade, foi só a alma, mas quando ele entrou no inferno, ele recebeu, de alguma forma nós vemos que ele tinha um corpo, porque ele estava sofrendo na língua. Ele estava sofrendo na língua. Jesus também fala do inferno que ali há choro e ranger de dentes. Quer dizer, que de alguma forma, eu não sei exatamente, mas de alguma forma a pessoa tem a alma e o corpo. Ela vai sofrer na alma e também no seu corpo, da mesma forma, não da mesma forma, infinitamente maior do que sofre aqui no mundo. Então, a pessoa tem que ter essa consciência de que haverá um corpo lá. Eu não sei que tipo de corpo será, mas eu sei que haverá um corpo, porque Jesus fala de língua, fala de choro, alma. Não sei se alma chora, corpo é que chora. A alma sente dor. O corpo chora, vai chorar, a pessoa vai chorar e também vai ranger os dentes. Quando range os dentes, é porque a dor é insuportável. É insuportável. Quando a gente sente dor, normalmente a gente trinca os dentes, não é assim? Pois bem, é exatamente que Jesus fala com respeito ao choro e ranger de dentes que está reservado para aqueles que foram incrédulos, que não quiseram deixar o pecado, que amaram mais o pecado do que a justiça de Deus, que amaram mais este mundo do que o mundo ou o reino de Deus, que desprezaram o sacrifício do seu filho Jesus. Jesus também vai desprezar as pessoas que morrem, ou vai desprezar, não, já despreza as pessoas que morrem sem ele. Ele ignorou lá, ele ignorou aqui o rico. Lázaro não, Lázaro foi para o seio, quer dizer, para o colo de Abraão. E aqueles que morrem em Jesus vão direto para o colo do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa, não é? Então, minha amiga e meu amigo, eu quero que você tenha essa consciência para que amanhã você não venha dizer, eu não sabia, eu não tinha conhecimento. Mas nós vemos aqui no texto de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, Lucas 16 e 19, a partir do versículo 19. Então tem uma história, não é parábola não, é uma história, aconteceu na época em que Israel estava exilado lá na Babilônia. Nós tivemos a novela passando aí, vocês devem ter assistido. E que nem assistiu, da próxima vez assiste, ou então pode assistir no Univer, que pode ver lá a novela. Mas amanhã nós vamos falar mais a respeito disso. Mas é interessante que, só para você não esquecer, que assim como as pessoas sofrem nesse mundo, no corpo e na alma, lá no inferno também haverá um outro corpo em que as pessoas vão sofrer, porque fala em língua, fala em dentes, fala choro. Jesus fala isso várias vezes no Novo Testamento. Então haverá um corpo, além do corpo, a alma. E fala dos tormentos. O tormento, uma alma atormentada, uma vida atormentada, é pior do que uma vida que está sofrendo. Nós vamos ver amanhã mais a esse respeito, tá bom? Senão, nós passamos aqui do tempo e vai dar complicação aqui na nossa internet, tá bem? Deus abençoe a vocês em nome do Senhor Jesus.